mão, abra sua Bíblia no livro de Juízes, o 6º livro da Bíblia, o livro de Juízes. E eu gostaria de continuar contando para você a mais linda história de amor e como essa história se encontra com a sua vida. Tem sido essa série de mensagens, tem sido uma bênção para a minha vida. Já tinha um tempo que eu queria ministrar sobre esse tema, mas Deus estava colocando outros no meu coração para ministrar. E aí então, uns 2 meses atrás, eu senti no meu coração de meditar com vocês nesse tema tão maravilhoso e percorrer as Escrituras Sagradas, falando dessa linda história de amor que é o que a Bíblia conta, é exatamente o que a Bíblia está falando. Depois aí de 400 anos ali no Egito, o povo de Israel imerso naquela cultura, em meio à escravidão, o povo de Israel aprendeu a adorar todos aqueles deuses egípcios e a pensar e a comer e a viver de acordo com aquela cultura egípcia. E agora o povo de Israel sai dali pela mão do Senhor de forma tão poderosa, e com Josué adentra a terra prometida, como vimos na semana passada, naquele território multicultural. 8 nações ali estão naquele lugar com valores, conceitos, ideias, uma cosmovisão, cada um tinha uma cosmovisão, uma visão de mundo completamente diferente uns dos outros, idioma diferente, enfim. Então, o grande desafio da nação de Israel, o grande desafio do povo de Deus, do povo da aliança, do cristão hoje em dia, e sempre foi, sempre vai ser, como viver em meio à cultura, como nós vamos ser cristãos no mundo. Como Jesus disse, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus, orando em João capítulo 17, ele diz: Pai, eu não peço que os tires do mundo. A minha oração não é tirá-los do mundo, porque a missão da igreja é ser sal e luz no mundo. Então a igreja precisa estar no mundo, estar no meio da cultura, dos povos, mas não ser do mundo. Não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, o povo de Deus é esse povo santo no meio das culturas, E o que nós precisamos perguntar é se a cultura em que nós vivemos, a cultura do pós-moderna que nós estamos inseridos, esse mundo, como dizia Zygmunt Bauman, o maior sociólogo do século XX e até agora do século XXI, morreu velhinho, aquele judeu. Ele falava sobre o mundo líquido, esse mundo onde nada é firme, nada você pode de fato colocar seu coração e aquilo é estável, é sólido, é verdadeiro. É o mundo da cultura da pós-verdade, onde a mentira prevalece. Enfim, como nós vamos viver no mundo relativista, como nós estamos vendo hoje, como estar no mundo, não ser aquele povo, por exemplo, como os Amishes. Os Amishes são cristãos nos Estados Unidos. Eu não sei se tem na Europa, eu sei que tem nos Estados Unidos. Os Amishes, eles vivem como as pessoas viviam no século XVII. No século XVII. Então, eles usam aquele chapelão, eles não têm carro, só andam de carroça, não tiram foto, não tem rádio, não tem televisão, internet já nem pensar, WhatsApp, então, você desiste. Eles vivem como se vivia no século XVII. Será que é isso que Deus quer da gente? Será que é isso que é ser um cristão? E comunicar a vida em Deus no meio da cultura onde nós estamos? Será que essa é a solução? Parar no tempo, ficar lá atrás e ficar bem. Você imagina, é esquisitão demais. O crente tem que ser diferente, ele não deve ser esquisito. Ser esquisito é uma coisa, ser diferente é outra, ser santo é outra. Então, o nosso desafio está aqui. E foi um desafio que o povo de Israel também enfrentou, porque as culturas nascem e se desenvolvem, os pensamentos, os valores e os conceitos sem Deus. Ou a nossa cultura aí
está fundamentada na palavra de Deus, na vontade de Deus. Por exemplo, como as pessoas usam, entendem e vivem o casamento, o consumo, como elas desenvolvem o relacionamento com os filhos, como educam os filhos, como trabalham, os valores culturais. Será que eles estão fundamentados, alicerçados na vontade de Deus, na palavra de Deus? Não, não estão. Então nós estamos no mundo, como a Bíblia diz, o mundo inteiro, não parte dele, não a maioria dele, mas esse mundo de pecado, o mundo inteiro jaz no maligno, e nós devemos ser o sal e a luz do mundo como igreja. Então a gente precisa analisar como, por exemplo, a forma de trabalho, os nossos relacionamentos. Será que nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus ou de acordo com o que a cultura está ditando? Por exemplo, nós vemos hoje um mundo que está cada vez mais voltado para a idolatria do consumo. Então as pessoas querem consumir, o valor de uma pessoa está na quantidade e na qualidade daquilo que ela consome, daquilo que ela compra. Então nós vivemos uma idolatria do consumo. Será que é isso que Deus quer? Nesse capítulo que o irmão hoje estava lendo aqui hoje à noite, de Hebreus capítulo 13, ele diz: seja a vossa vida, no início do texto, seja a vossa vida sem avareza. Avareza na Bíblia, essa palavra avareza significa querer mais, isso é avareza, está insaciável, está insatisfeito, então quero sempre mais, e o texto vai dizer: contentai-vos com o que vocês têm, e confiem no Senhor, isso não quer dizer que nós vamos nos acomodar, não é isso que o texto sagrado está dizendo, mas é que nós não vamos ser avarentos. A nossa satisfação é o Senhor, está no Senhor, e não naquilo que nós possuímos, não naquilo que nós conseguimos comprar. O valor de uma pessoa não está nisso. A vida de uma pessoa não consiste, disse Jesus, na quantidade de bens que ela possui. Então a nossa cultura, ela vai contra o próprio Evangelho. E aí então precisamos questionar: você é filho da aliança, você é irmão em Cristo, você é salvo em Cristo Jesus, está vivendo em plena santidade, aguardando e agradando aquele que te ama? É essa a pergunta que nós temos que fazer. Estamos no mundo, em meio a uma sociedade multicultural, e precisamos glorificar a Deus e agradar a Deus no meio de toda essa situação. E o desafio se encontra aqui, é o grande desafio do livro de Juízes, onde você está aberto com o seu texto. É justamente esse o grande desafio de Israel. Agora Israel está no meio de 8 culturas, 8 nações, eram mais, mas eram 8 principais culturas. E aí então, esse Deus que cumpriu a sua promessa de dar a terra ao povo de Israel, agora o povo de Israel precisa responder a Deus em meio a todas essas culturas. Eles deveriam agradar a Deus, viver um relacionamento profundo com o Senhor, mas e isso seria a proteção deles em relação a tudo que estava ao redor. Esse relacionamento com Deus é o que João vai dizer: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior, essa palavra maior ali que João usa, é mais influência, é aquele que está em vós. Deus tem mais influência na minha vida do que a cultura. A palavra de Deus tem mais influência em mim do que a cultura tem em mim. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, você é bombardeado zilhões de vezes por dia com toda espécie de ideias, conceitos, valores que estão em oposição aberta à palavra de Deus. E o que você vai fazer? Você vai pensar como é que você vai viver, como é que você vai conduzir sua vida, né? E ser assim também
missional, intencional em pregar o Evangelho. E lá no capítulo 2, versículo 10, dá um resumo do livro. O resumo do livro de Juízes, que durou 450 anos, está aí, no capítulo 2, no versículo 10. Olhem comigo, no capítulo 2 de Juízes, versículo 10: foi também consagrada ou congregada a seus pais toda aquela geração, a geração de Josué e todos aqueles homens e aquele povo inteiro que viveu ali com Josué e conquistou a terra prometida. E outra geração, após ele, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que o Senhor fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livravam das mãos dos que os pilharam, contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviavam do caminho por onde andavam seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles diante dos seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando a eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação, da dureza dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu, quebrou a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que por elas, por Israel, a prova se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Irmãos, a simples leitura desse texto trazem tantos princípios, tanto esclarecimento. É tão atual esse tema para mim e para você, falando da mais linda história de amor, dessa história de Deus. Nem toda ela é bonita pelo lado humano. Raramente pelo lado humano ela é bonita. A beleza da mais linda história de amor sempre está em Deus, na história em que Deus está agindo para perdoar, para libertar ao Senhor. É uma parte da história em que Deus não é amado, é aquele que é fiel e amoroso ao seu povo. Infelizmente recebe do seu povo
a ingratidão, mas insistentemente o Senhor amou e disciplinou a nação de Israel durante esse período. E a sua disciplina e o seu amor foi justamente para trazer o coração da nação de Israel para junto do Senhor, para retornar o coração desse povo ao Senhor. O Senhor nos ama e o Senhor também, na sua misericórdia, nos disciplina. Hebreus diz isso: o Pai disciplina ao filho que ama. Se Deus nos ama, sempre o Senhor irá nos disciplinar. Glória a Deus por isso, porque na disciplina do Senhor está o seu amor. Na disciplina do Senhor está a nossa perseverança em andar no caminho do Senhor e viver em santidade. E Deus então levantava juízes e libertava o seu povo. E um dos juízes, como é um período de 450 anos, nós tivemos vários juízes. Eu queria meditar em 2 juízes com vocês nessa noite. E o primeiro juiz, ela é Débora, lá no capítulo 4 e 5. Ela está justamente no início desse período dos juízes, e era uma mulher, o que naquele momento era incomum. A mulher naquele momento era uma dona de casa, era uma mãe maravilhosa, cuidadosa, amorosa. Ela eram geralmente mulheres muito simples, dentro de casa, ali cuidando dos afazeres tão importantes da família, zelando da sua casa. E Deus levanta essa mulher de uma forma extraordinária, irmãos, extraordinária. Débora foi uma juíza, uma mulher extremamente piedosa. O capítulo 4 vai mostrar que ela estava julgando a nação de Israel. As pessoas traziam as causas a ela, ok? De juízo, de demandas. Ela era a juíza onde o tribunal ali estava, e ela decidia as causas, quem estava certo, quem estava errado, quem tinha que pagar o que fazer. Ela que estava julgando a nação de Israel, mas para julgar a nação de Israel ela tinha que ser alguém muito piedoso, porque o juiz deveria ser profundamente conhecedor da palavra de Deus, assim como o juiz precisa conhecer da legislação brasileira, de todas as esferas da legislação. Assim ela deveria conhecer a legislação do povo de Deus, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei de Moisés. Então ela é uma mulher extremamente conhecedora da palavra de Deus, no momento em que a maioria da população de Israel, tanto homens como mulheres, a maioria era analfabeta, principalmente as mulheres. Mas ela estava ali e julgava a nação de Israel com conhecimento profundo da palavra de Deus. E aí nós vemos um princípio extraordinário nessa piedade de Débora, essa mulher piedosa diante do Senhor, conhecedora das Escrituras Sagradas. E é aqui, irmão, que você vence a cultura. A cultura, ela está no meio dessas 8 culturas, dessas 8 nações, e ela está ali, firme ao lado do Senhor. E a palavra de Deus é o grande sustento, é o grande fundamento da sua vida. Aquele que ouve e pratica as minhas palavras de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 7, ele diz: esse edificou sua vida, sua casa sobre a rocha. E aqui está todo o diferencial de Débora, é que ela era uma mulher que conhecia profundamente a palavra de Deus para ser um juiz da nação de Israel. E o povo de Israel nesse momento já tinha 20 anos que estava debaixo de uma escravidão terrível de Cícera, que era o rei de uma nação vizinha. Olha, para você ter uma ideia, o Egito nessa época, ele tinha um pouco mais de 1000 carros de ferro. Cícera tinha 900 carros de ferro puxados por cavalos. Olha, isso era um tanque naquela época, ok? Tanque de guerra, era um negócio assim estrondoso. Cícera era poderosíssimo. A nação que Cícera era rei era poderosíssima, dominava. Israel deveria dominar, mas era ele que dominava toda aquela nação, todas aquelas nações que estavam ali. E Débora está ali. Outra característica dela, irmãos, é que Débora é uma mulher comprometida
com o Senhor. Ela poderia estar dentro da tenda dela, dentro da casa dela. Era uma mulher que poderia estar falando: não, eu estou aqui, eu vou cuidar do meu marido, eu vou cuidar dos meus filhos. Quem é que eu vou ficar me envolvendo com esse negócio aí? Cícera sabe que eu estou aqui julgando a nação de Israel, orientando o que se faz e o que não se faz, declarando a palavra do Senhor. O texto diz que ela era profetisa. Então, eu vou ficar aqui me envolvendo, me arriscando com isso, eu vou ficar dentro da minha tenda. Que mulher corajosa, irmão. Que mulher que amava o Senhor, que mulher piedosa diante de Deus, mas não era uma feminista. Não era uma feminista. Ele não era uma mulher: não, eu não preciso de homem, eu sou independente e tal, aquela coisa toda. Não, ela era casada. O nome do esposo dela, o texto diz, era Lapidode, que servia junto com a sua mulher ao Senhor da glória. Era uma pessoa piedosa, uma mulher que servia o Senhor, que amava o Senhor, mas também ela foi uma mulher, meus irmãos, de uma fé extraordinária, porque ela chama Baraque para estar no exército, e chamou Baraque e disse: o Senhor mandou te chamar, Baraque, e disse para você levantar um exército, para ele dar fim a esses 20 anos de escravidão. O povo está penando, o povo está sofrendo, está morrendo de fome, porque Cícera vinha e arrebatava os grãos, o gado da nação de Israel, deixava Israel na miséria. Então Débora chama Baraque e diz: homem, levanta-te, reúne o exército e vai para a guerra. E Baraque, morrendo de medo, disse: se você não for para a guerra, eu não vou, eu só vou para a guerra se você for no exército. Irmãos, que coragem de Débora! E ela se une e vai junto com Baraque para enfrentar 900 carros de ferro. Que coisa, que fé! Uma mulher valente do Senhor, uma mulher que enfrentou situações difíceis, não na sua força, mas na dependência de Deus. E Deus deu vitória. Aquela mulher estava ali orando, aquela mulher estava ali intercedendo diante do Senhor, pedindo ao Senhor diante daquela guerra, e Deus concedeu vitória. E o povo de Israel, sem possibilidade alguma, conseguiu vencer todo o exército de Cícera, destruindo todo o exército de Cícera, e também o próprio Cícera, que fugiu da batalha, foi perseguido e foi morto na batalha. E então Débora termina o capítulo 5 mostrando Débora adorando ao Senhor. É a única juíza, é o único juiz de Israel que faz um salmo, que canta, que adora ao Senhor, que cultua ao Senhor. No texto que nós lemos no capítulo 2, Israel deixou o Senhor, e por 2 vezes o texto diz que Israel foi adorar os outros deuses, aos Balaíns. Baal, a palavra Baal significa Senhor. Eram cultos terríveis, porque Baal exigia sacrifício de crianças, de virgens, de pessoas. Astarote, que era casada com Baal, Baal era o deus da tempestade, do clima, da chuva, do sol. E Astarote, que era casada, que era esposa dele, dentro da mitologia deles lá, era a deusa da fertilidade, ela que fazia os frutos nascerem, os rebanhos reproduzirem, as mulheres ficarem grávidas. Então era um culto associado uma coisa com a outra, um culto cheio de violência, um culto onde as crianças morriam em louvor e adoração àqueles deuses, e extremamente imoral. Mas a gente vê, irmãos, que Débora é uma mulher que chama o povo de Israel para o culto e diz: vem para cultuar o Senhor, vem cultuar o Senhor, vem louvar o Senhor, sejamos fiéis ao Senhor, cultuemos ao Senhor, adoremos somente o nosso Deus. E nós precisamos, irmãos, como Débora, ter essas qualidades. Precisamos ter as qualidades de Débora. Precisamos, para vencer todo o pensamento da cultura que é contrário à vontade de Deus, estar na cultura, sermos contemporâneos, dialogar com a cultura, mas vivemos uma vida piedosa, vivemos uma vida dedicada ao Senhor, consagrada ao Senhor, cheios da palavra de Deus, vidas entregues às Escrituras Sagradas, pessoas que levam a sério o culto ao Senhor, que estão adorando a Deus,
cultura que está ao seu redor, se você não for um homem ou uma mulher da palavra de Deus, que tem um contato contínuo com as Escrituras Sagradas, aproveite os momentos da sua vida. Às vezes você está lá fazendo uma fazenda dentro de casa, coloca lá uma Bíblia em áudio para você ouvir um texto sagrado. Às vezes você está num momento lá de descanso, no intervalo de um almoço, tira esse tempo de oração para ler as Escrituras, ou então vai para algum canto, algum lugar, bota uma música de adoração ao Senhor e vai adorar o Senhor. Tem uma vida devocional, fervorosa, cheia do Espírito Santo. É assim que vencemos, irmão. E ter coragem para testemunhar, coragem para pregar, coragem para servir, ser um valente do Senhor, ser um valente do Senhor. Diga para o exército do Senhor da glória, como Paulo diz, combate o bom combate da fé. Cada cristão é um soldado, cada cristão é um soldado no exército do nosso Senhor. Que essas qualidades que vemos em Débora estejam em nossas vidas, porque nós também estamos em meio às culturas. E Débora venceu, irmão. Débora venceu. E Deus nos chamou da mesma forma a vencer. Mais de 200 anos se passaram. Diante de todo esse quadro de lutas, de problemas, do povo de Israel abandonando o Senhor, quebrando a aliança, e Deus levanta um juiz, e aí o povo serve a Deus. Quando está lá no aperto, querem oração, querem que Deus abençoe, que Deus derrame bênçãos e cure, liberte, restaure. Mas quando está tudo bem, se desviam do Senhor e vão para os outros deuses. E esse ciclo pernicioso, esse ciclo vicioso de pecado, é o que Israel estava vivendo já há 200 anos. E Deus disse: calma aí. E quando Israel estava em grande aperto, em sofrimento, lá no capítulo 10, olha lá comigo, capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado. Israel está no aperto, Israel está na dificuldade, na miséria. Os inimigos estão escravizando Israel, Israel está em grande dificuldade. Então eles se voltam e buscam o Senhor. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os tirei do Egito, quando os egípcios, e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, os amalequitas, e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos. Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que vocês escolheram, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Eita, Deus agora arrochou, está vendo? Deus agora apertou a porta, Deus agora apertou o parafuso, falou: olha, eu estou há 200 anos já fazendo isso, vocês caem e eu levanto, vocês caem e eu levanto, vocês se desviam de mim, vão adorar e servir outros deuses. Quando vocês estão em aperto, eu vou lá com misericórdia, com graça, com amor, estendo as mãos e livro vocês. Mas agora eu não vou fazer mais. Olha, nós podemos extrapolar a graça de Deus. Cuidado com isso, meu amado irmão. Cuidado com isso. Porque esse Deus de graça e de amor é um Deus também que disciplina, porque Ele quer restaurar o nosso coração. Por que Deus disciplina? Porque Ele quer trazer o nosso coração de volta para Ele. E parte da disciplina é nos deixar viver o que escolhemos. Vou repetir. Parte da disciplina é Deus deixar que experimentemos
e vivamos as consequências erradas das nossas escolhas. É parte da disciplina de Deus. É parte da disciplina de Deus. Então, o povo de Israel aqui ultrapassou limites. E Deus está dizendo agora, vocês estão em aperto, vão lá procurar os deuses de vocês, onde vocês confiam. E sabe, irmão, a nossa cultura é cheia de ídolos. É cheia de ídolos. O ídolo da beleza, o ídolo do dinheiro. Até, irmão, quem não é um cristão verdadeiro tem olhado e falado, não, chegou um ponto até do ridículo, dessa questão da autoafirmação, da autoconfiança. Você vai vendo pessoas aí que não são ateus, não são cristãos, são ateus, como o Pondé, o Karnal, pessoas que olham e falam, gente, isso aí não tem sentido algum na nossa cultura, esse tipo de coisa chega a ser ridículo, essa questão dessa autoafirmação. Nós somos fantásticos, e nós somos isso e tudo. Há uma autolatria, uma idolatria de si mesmo, muito complicada em nossos dias. Irmão, e Deus não nos chamou para isso. A igreja deve viver outra coisa, o cristão deve viver outra coisa. Você não deve ir nessa vibe que está por aí, meu irmão. Nós caminhamos no caminho do Senhor, nós não andamos naquilo que a cultura está dizendo para a gente vive de acordo com a palavra de Deus. Aí olha a misericórdia de Deus, nesse mesmo texto que você está. Olha só o versículo 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado, faze-nos tudo quanto te parece bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Agora essa frase que segue é extraordinária. Então já não pôde o Senhor reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Que bondade de Deus, que misericórdia de Deus. Quando Deus vê o arrependimento, quando Deus vê que de fato o coração se voltou para Ele, de verdade, quando abandonou o pecado, abandonou a idolatria, abandonou a imoralidade, abandonou tudo isso, e o seu coração se voltou de fato para Deus. Meu irmão, a misericórdia, o texto diz que Deus já não pôde retirar a sua misericórdia. Deus em outras palavras não se aguentou de amor, de compaixão, de bondade. Que Deus grande e bondoso é o que temos. Não porque Deus concorde com o pecado, mas é porque Deus quer salvar o pecador. Deus quer restaurar a vida de uma pessoa. Ele quer tirar a pessoa da situação que está. E quando há verdadeiro arrependimento, o coração de Deus vem sobre nós de uma maneira extraordinária, que você possa experimentar esse grande e eterno e maravilhoso amor de Deus. E o segundo juiz que eu queria meditar com vocês está lá no capítulo 13 do livro de Juízes. É o juiz que mais se escreve sobre ele. É o capítulo 13, 14, 15 e 16. Os outros juízes têm menos espaço no livro. É esse juiz tão conhecido, o juiz mais conhecido que nós temos aí nesse período é Sansão. E é realmente surpreendente a vida de Sansão. Ele nasce de um milagre. Seu pai e sua mãe já são muito velhos, já são muito idosos. E o Senhor então diz, olha, eu vou fazer com que vocês tenham um filho. E aí então, o Senhor ordena que aquela mãezinha que vai ter aquele bebê deve consagrar a sua vida ao Senhor, porque a criança que vai nascer é consagrada, é um nazireu. Sansão era um nazireu. Então a mãe dele, enquanto ela estivesse grávida, ela não poderia tomar nem bebida forte, nem comer nada da uva. Ela não poderia tocar em morto, ela não poderia comer carne que a lei de Moisés proibia.
Ok? Ela não podia fazer nada disso. Desde o ventre ele seria consagrado. E aqui está essa maneira extraordinária de Deus de enfrentarmos as culturas. É que pertencemos ao Senhor. Pertencemos ao Senhor. Podemos estar no mundo, mas temos o selo do Espírito Santo. Pertencemos ao Senhor da glória. Então nada de morto, nada de bebida alcoólica, nada de carne proibida pela lei de Moisés, nada de casamento misto, e ele não podia cortar o cabelo, ok? Então Sansão jamais cortou o cabelo, jamais poderia passar navalha sobre a cabeça dele. E aí então diz o capítulo 13, versículo 24, depois deu a mulher à luz um filho, ele chamou Sansão, o menino cresceu, e o Senhor lhe abençoou, e o Espírito do Senhor passou a conduzir. Aqui está outro princípio maravilhoso para estarmos no meio da cultura, é que nós devemos ser guiados, conduzidos pelo Espírito de Deus, sermos consagrados ao Senhor, pertencermos ao Senhor e sermos conduzidos pelo seu Espírito. E ser conduzido pelo Espírito de Deus é ser conduzido na palavra de Deus. Mas ele também era predestinado, ele tinha um destino. O capítulo 13, versículo 5 diz assim: porque eis que tu conceberás, dizendo para a mãe de Sansão, e darás à luz um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Aqui, Sansão já está bem no final do período dos juízes. Deve ter uns 100 anos mais ou menos para acabar o período dos juízes. Ele já está no final, o povo já está sofrendo demais, já está muito desgastado, muito enfraquecido, fragmentado. Em todos os aspectos a nação está em um profundo, intenso sofrimento. E assim, meu amado irmão, nasce Sansão dentro dessa situação. Deus tem um destino para ele. Deus tem um destino para ele. E aqui tem outro princípio para mim e para você, para a gente viver no meio da cultura e não nos perdermos, é não perder o propósito, é não perder o objetivo de Deus para a nossa vida. O mundo com certeza tem muitas oportunidades, a vida tem muitas oportunidades, e nós devemos usar cada uma delas para viver a vontade de Deus. Nós não devemos nos esconder, e aqui é um engano, que muita gente acha que o cristão vai se esconder, não, porque ele tem medo da vida, de jeito nenhum. Ele vai encarar a vida com tudo, ele vai aproveitar cada oportunidade, ele vai pegar cada diploma, ele vai pegar cada situação e usar tudo para a glória de Deus, para exaltar o Senhor e cumprir a vontade de Deus em sua vida. Ele não se esconde. O cristão verdadeiro, ele coloca cara para a vida, trabalha, luta, estuda, avança, consegue, progride, avança em tudo para a glória de Deus, aproveitando cada oportunidade para glorificar a Deus e cumprir a sua vontade. O cristão verdadeiro não se esconde, ele avança para a glória de Deus. E aí então, meus irmãos, nós não devemos perder o propósito de Deus para a nossa vida. Se você perder o propósito de Deus para a sua vida, você vai deixar a sua própria natureza como igreja. Porque a sua natureza, e quem como igreja, a nossa natureza como igreja, e o propósito da nossa vida é o mesmo. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Está vendo? A nossa identidade e a nossa missão são a mesma coisa. Vós sois o que somos, a nossa identidade. Sal da terra é a nossa missão. Vós sois nossa identidade, a luz do mundo, a nossa missão. Então, se você perdeu o propósito de Deus na sua vida, você perdeu a sua identidade em Cristo Jesus. Você não pode dissociar a sua identidade da sua missão, do propósito de Deus na sua vida. Se você separar isso, se você perder um, você vai perder o outro, com certeza. E outra coisa que o texto nos diz é que essa mãe, esse pai, obviamente, como todo pai, como toda mãe, deveria disciplinar, então educar, amar,
ensinar, colocar limites sobre o seu filho. É o natural, faz parte, a própria lei de Moisés diz isso. Mas o que acontece é que Sansão não tem limite dos seus pais. Sansão tem o amor dos seus pais, mas Sansão não tem orientação e disciplina dos seus pais. E então Sansão se perde. Quando Sansão chega na idade mais adulta, ele quer casar com uma mulher filisteia, que era do povo inimigo. Seus pais dizem: meu filho, não é bom o que você está fazendo, sabe? Tem um monte de mulher em Israel, o que é que tu quer fazer? Não, mãe, eu quero aquela mulher que eu quero aquela. Então tá bom, meu filho. Então não existe uma disciplina, não existe aquele amor rígido, aquele amor, como os ingleses dizem, aquele amor duro, aquele amor que ama, mas diz: você vai até aqui, daqui você não passa. É o que eles deveriam ter feito, e quando eles não fazem isso, é a ruína do próprio Sansão. É a ruína do próprio Sansão. Sansão se arruína quando ele não tem limites, quando ele não tem disciplina. E ali então, o casamento dele não dá certo, e ele continua com relacionamentos e uma vida imoral com mulheres filisteias. Ele continua brincando, ele continua jogando com esses relacionamentos. O fraco dele é essa questão da sexualidade. Irmãos, nós vivemos, e falando especificamente do Brasil, um país, eu não sei se tem outro igual em nível de imoralidade como o nosso. Sinceramente. O consumo de pornografia no Brasil é maior que em todos os países. O consumo de pornografia na internet, acesso a sites, tanto de homens como de mulheres. Você tem uma ideia? Fui ver, estava passando lá, vendo uma notícia, e vi lá que teve um prêmio essa semana passada, aí, acho que de música, alguma coisa, um negócio assim, aí uma música de As Cadelas, uma coisa assim. Gente, Jesus Cristo não me conta. Isso é satânico. Eu quero dizer para você que aonde a imoralidade tocar, ela vai destruir tudo na sua vida. Tudo na sua vida vai ser destruído pela imoralidade. Tudo. Seu corpo, sua mente, seu dinheiro, seus talentos, seu casamento, seu relacionamento com seus filhos. Tudo vai ser destruído pela imoralidade. Tudo, não vai sobrar nada na sua vida. A imoralidade vai destruir seu relacionamento com Deus. Um dos textos mais tristes da Bíblia está na vida de Salomão. Deus o deixou e ele não percebeu. Um dos textos mais tristes da Bíblia está na vida de Sansão, por causa da imoralidade sexual na vida dele. Nós vivemos num país extremamente imoral, mas nós somos chamados para ser santos junto ao Senhor. Ser santos no meio da cultura, ser santos ao ver televisão, ao acessar a internet, ser santos ao ouvir música, a ver filmes, ser santo diante do Senhor. E é um desafio especial para os cristãos brasileiros, mais do que em outros povos, porque a imoralidade no Brasil, ela ultrapassa os limiares internacionais. Um negócio assim que saiu da curva, um negócio que perdeu-se aí. E aí é com a roupa, é com palavras, com pensamentos, e aí vai. Meus irmãos, não caia nisso, em nome de Jesus. Zele por sua vida, zele por sua vida, cuide da sua vida. No Brasil não temos tanto, rarissimamente temos, mas nos Estados Unidos está assim, de clínicas para viciados em pornografia. Pessoas que já perderam o casamento, não conseguem ser fiel à esposa, ao esposo, destruíram suas vidas, não conseguem trabalhar, pensam em suicídio. Tudo isso derivado da pornografia, consumo de pornografia. Não consegue viver, tem que sair do trabalho porque não consegue ficar no trabalho. Perde tudo, acaba com tudo em suas vidas. Tem que ser literalmente internado. Vi um caso de uma psiquiatra que teve, e tem que entrar
com drogas pesadíssimas para ajudar essas pessoas a se libertarem da pornografia. Uma psiquiatra dizendo que é mais fácil ser livre da cocaína do que da pornografia. Meu irmão, que risco! Que risco! Uma comissão de médicos psiquiatras falando para o Senado americano, disse: nós temos uma droga 100 vezes mais potente que a heroína, que invadiu todas as casas americanas, a pornografia. Destruiu. Eu estou falando de gente que não é crente, não. Eu não estou falando de crente, gente. Eu estou falando de estudiosos, cientistas, pesquisadores, gente que até ateu fala: gente, não entra nisso. Se você entrar, vai acabar com a sua vida. E a Bíblia está falando disso. Destruiu a vida de Sansão. Que alerta para mim e para você. Sansão nasceu pela mão de Deus, é um milagre de Deus. Sansão era consagrado a Deus. Sansão era predestinado a um propósito de Deus e caiu nisso. E Deus disciplinou Sansão. No dia que os inimigos botaram a mão nele por meio de Dalila, com quem ele vivia uma vida sexualmente promíscua, os inimigos colocaram a mão nele. A primeira coisa que os inimigos fizeram, arrancaram os olhos dele. Arrancaram os olhos dele. E colocaram ele na prisão como escravo, rodando moinho. Que triste. Deus tinha um caminho, Deus tinha a mais linda história de amor para Sansão. E ele não viveu. Deus tem para você a mais linda história de amor. Mas você pode escolher um outro caminho para você. E Deus vai te dar liberdade. Por que liberdade entre aspas? Porque a liberdade entre aspas é porque nós sempre, sem a graça de Deus, vamos escolher o caminho errado. Sempre. Nós sempre vamos escolher o caminho errado, sem a graça de Deus. Se você escolhe o caminho certo, é a graça de Deus na sua vida. É a graça de Deus na sua vida. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, cuidado. Cuidado. Deus deu uma liberdade para Sansão. E quando ele estava lá em todo aquele sofrimento, e Deus não mitigou o sofrimento de Sansão, porque aí entra a disciplina de Deus. A disciplina para trazer o coração de Sansão de volta. Olha, está vendo o resultado da imoralidade? Está vendo o resultado, o sofrimento da imoralidade? É isso. E quando Sansão estava lá, e diante daquela situação, não sabemos quanto tempo ele ficou nisso, o arrependimento foi chegando ao seu coração. Deus foi trabalhando com certeza no coração dele, e deu uma oportunidade para ele, em arrependimento, dele poder, infelizmente, numa festa onde os filisteus estavam reunidos, trouxeram Sansão cego para poder divertir-se com ele. Então ele pediu para o rapaz colocá-lo nas colunas centrais do prédio, e ele então orou ao Senhor, botou as mãos ali e pediu: Senhor, me dê força, Senhor. Deus deu força para ele ali, ele morreu, mas também os filisteus em toda aquela situação. Meus irmãos, que vida triste. Deus tem planos maravilhosos para mim e para você, mas você pode não viver uma linda história de amor, e a imoralidade com certeza pode ser a causa disso acontecer na sua vida, que você possa viver uma vida em santidade. Deixa eu te dizer uma coisa: não há felicidade fora da santidade. Não há felicidade fora da santidade. É na santidade que você vai ser feliz. É na santidade que você vai manter seu casamento. É na santidade que você vai manter a sua saúde, integridade, respeito próprio. É em santidade que tudo isso permanece na sua vida, amado irmão, que num país tão difícil como o nosso, você possa manter
essa vida santa ao lado de Deus. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos. Não saia do seu lugar, por favor. Apenas feche seus olhos e vamos orar.